Bom dia, povo de Deus abençoado. Bom dia, meus irmãos. Pai seja convosco. Um dia maravilhoso para todos nós, um dia abençoado, um dia lindo, um dia leve, um dia cheio de transformação, de dentro para fora. Bom dia, Pai. Bom dia, Jesus, Espírito Santo, bom dia. Vem para cá, Pai, fica à vontade aqui. Fala comigo, fala com cada irmão. Nos conduz hoje na tua vontade, na tua palavra. Revela-nos e, principalmente, nos ajuda a colocar dentro, não mais sair. E trazer os bons frutos que a tua palavra gera aqui dentro de mim. Irmãos, hoje nossa leitura vem no livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. O tema Domar o Indomável é uma leitura simples, de fácil entendimento, mas tão difícil de se colocar em prática. Não precisava nem de explicação. A gente só precisa realmente o Senhor domando, controlando, fechando a nossa boca. Eita, irmão, vamos lá. Pai, vem pra cá, fala comigo, meu Deus do céu. Nos ajuda. Versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e se tem sido dominada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eita, irmãos. Se você ainda não entendeu o que está escrito aqui, não sei nem o que só o Espírito Santo mesmo, né? Mas algo escrito assim, ó, na nossa cara. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a boca. Cuidado com as palavras. Palavra tem poder. Palavra machuca. Palavra traz vida. Palavra dá força. Palavra destrói. E o que nos diz aqui na palavra? Que é indomável. Não consegue controlar. Mesmo a gente sabendo que tem controle. A gente sabe quem é que controla e quem ajuda a controlar.
Agora, para isso, a gente precisa colocar em prática o domínio próprio. E deixar que o Espírito Santo, que nos dê o domínio próprio, nos conduza a agir da forma correta. No versículo 1, diz algo aqui bem importante. Nós que somos mestres, como diz aqui, né? Não sejam muitos de vocês mestres, porque nós que somos mestres, somos cobrados com mais rigor. Aquele que está à frente, aquele que está ensinando, aquele que está falando, ministrando, vai ter uma responsabilidade dobrada. Porque, querendo ou não, você se torna um exemplo. E os olhos em volta estão direcionados a você, a quem está falando. Vamos trazer Isa, por exemplo. Eu preciso entender que eu preciso me cobrar, principalmente pelos meus frutos, por aquilo que eu estou produzindo em minha vida. Porque aquilo que eu produzo é o que as pessoas se alimentam, veem e veem se realmente existiu mudança. O que, por exemplo, as pessoas que me escutam, que aprendem comigo, que me seguem, podem vir a dizer caso eu fale algo aqui e no meu dia a dia, para quem me conhece, para quem me acompanha, vai dizer, oxe, Isa fala uma coisa, mas na prática não tem nada a ver. Tá tudo o contrário. Que exemplo é esse? O mestre, quem tem o dom de mestre, né, o dom ministerial, o dom espiritual aí para ser colocado em prática, de mestre, vai ter uma cobrança dobrada. Porque a gente só ensina a melhor maneira de ensinar. Se você lidera aí as pessoas, já pega aí essa dica, que eu tenho certeza que você já deve saber. Mas a melhor maneira de se ensinar é pelo exemplo. É pelo exemplo. E se você é o exemplo, você precisa fazer aquilo que você ensina. E aí, quem é mestre, então, quem é o líder, quem conduz, tem essa responsabilidade dobrada. Porque os olhos estão voltados para você. Então tenha cuidado com o que você fala. Porque estão observando, estão aprendendo. Nós precisamos saber que, por mais que aqui a palavra esteja dizendo que ninguém domina a língua, aqui no versículo 8, porém, ninguém a consegue domar. Vou até marcar aqui na minha Bíblia. Ninguém a consegue domar. Mesmo o ser humano domando o mundo. Doma animais, doma tecnologia, doma o invisível da tecnologia, doma tudo que você pode dizer assim, como o ser humano consegue. Mas como é que não consegue domar uma coisa tão pequenininha? Parece que não tem filtro, né? Pensou, já bota pra fora. E parece que quanto mais velha a pessoa vai ficando... eu convivo com algumas pessoas mais velhas, né? Parece que quanto mais velhas as pessoas vai ficando, perde o filtro, né? Que a gente fala, perdeu o filtro. Pensa, já fala. Pensa, falou. Não pensa nas consequências do que se fala. E a gente precisa pensar na consequência. O que é essa palavra que vai sair da minha boca? O que eu vou falar? Vai trazer vida ou morte? Vai trazer bênção ou maldição? E sabe de onde é que vem? Lá do coração. Lá do que está dentro. Porque a palavra nos diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então a gente precisa, para poder controlar a língua, a gente precisa tratar do coração. Para nós controlarmos o que sai da nossa boca, a gente precisa controlar o que é que tem aqui dentro, o que tem dentro aí. Se você tem ainda uma vida amarga, se você ainda tem
eu não vou dizer os pecados sendo colocados em prática, né? Mas se você ainda vive dentro de coisas que a palavra diz que vai trazer morte, você ainda está alimentando isso. Se você traz vida, se você muda o que tem dentro, a fonte, que é o que está lá, vai jorrar aquilo que tem. Uma fonte não jorra água salgada se ela não tiver sal. Uma fonte vai jorrar água doce se ela tiver doce. Então é dentro, é o que está dentro de nós. E pode ser do simples ao mais prejudicial. A nossa boca, nossas palavras, no dia a dia. E diz aqui que todos estamos suscetíveis, por ser algo tão difícil de fazer. E se estamos suscetíveis, aí é que a gente tem que vigiar. Aí é que a gente tem que observar. Porque nós tomamos uma decisão. Eu, pelo menos, eu tomei. Se você não tomou, fica à vontade aí de tomar ou não. Eu tomei a decisão de, da minha vida, depois que eu aceitei a Cristo, da minha vida, só sair bênção. Da minha vida, só sair vida. Da minha vida, só sair coisas boas. Da minha vida, só sair o bem. Das minhas condutas, das minhas palavras, do meu agir, só sair o que vem do Senhor. Porque eu decidi ser imagem e semelhança do Senhor. Como diz aqui a palavra, olha que interessante. Se somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, por que ainda amaldiçoamos os homens que também são feitos da imagem e semelhança do Senhor? Então, todos os dias, a luta, carne e espírito precisa entrar em ação. E essa ação em nós, quem deve vencer, vai ser sempre o espírito. Porque tem um salmista que ele fala que ele pede ao Senhor que domine a sua língua. Então a gente pode pedir isso ao Senhor. Senhor, domina a minha boca. Pai, me controla. Segura. Por isso, às vezes eu digo, Espírito Santo, ó, puxa meu cabelo, me puxa, me prende, me belisca, faz o que for, mas não permite, não me deixa falar algo para ferir, falar algo para machucar, falar algo para trazer morte, falar maldição, só falar o que deve ser dito. E principalmente, uma coisa que eu sempre falo às meninas, quem me já ouviu, eu sempre falo, coloquem sempre amor nas minhas palavras. Em tudo que eu vou falar, eu tento, mesmo que seja algo que precisa ser dito duro, que possa doer, que possa entristecer e machucar, eu tento colocar amor nas palavras. Recentemente eu escutei do meu esposo, que a gente estava brincando, e a família fala assim, ele falou assim, ele fez, engraçado, tu fala as coisas, tu fala a verdade para as pessoas, que elas precisam ouvir, mas ninguém fica com raiva de tu. Veja que me trouxe a memória agora. Ninguém fica com raiva de tu. Mas tu fala o que tem que ser dito. Eu fiz porque eu coloco a mão nas minhas palavras, eu brinquei, né? Eu fiz porque eu falo, mas eu não falo como eu vou brigar, eu vou bater de frente. Não, eu trago com tanto amor aquilo que a pessoa precisa mudar e entender, que ninguém fica com raiva, porque entende que tá tudo bem. E aí, às vezes, ele faz, amor, fulano precisa ouvir isso, isso e isso. Fala tu. Mas por quê? Porque a gente precisa saber falar com as pessoas. Porque as nossas palavras, de alguma forma, ou elas vão machucar, ou elas vão curar. E aí você tem que decidir o que é que você quer que saia de você. Bênção ou maldição? Faz essa escolha. Não vai ser fácil, mas a gente tem o Todo-Poderoso. O Espírito Santo estará conosco em todo o tempo. E vai sim. Quando tiver para falar, ele coloca o freio do cavalo na sua boca. Literalmente ele vai... Você bota a mão assim, ó. Opa, é melhor me calar. Às vezes eu faço. Eu faço na real. Quando eu vou falar,
é melhor não falar o que eu ia falar. Guarda para si. E eu tenho certeza que você vai ver uma transformação vindo lá de dentro para fora, na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Lê de novo e deixa o Senhor trocar tuas palavras, deixa o Senhor tratar, colocar o remedinho lá na raiz, para que os frutos que saem de nós sejam mais doces. Não existe fruta com raízes saudáveis que não tragam frutos doces. Que sejamos nós. Vamos orar, irmãos. Eita Deus, obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada por nos lembrar. Glorioso Deus, Pai querido, Pai amado, meu Senhor, Tu que és perfeito. Aqui a palavra já diz, só o Senhor é perfeito, eu não sou perfeita. Mas eu tenho o Senhor comigo para me conduzir, a me deixar um pouquinho melhor todos os dias, Senhor. Eu só preciso te ouvir. Eu só preciso te obedecer, querer fazer tua vontade. Pai, perdoa-me. Me perdoa, Pai, porque ainda sai coisas da nossa boca, da minha boca, que parece que nem é o Senhor aqui. Me lembra, Pai, fica à vontade de me lembrar ainda as palavras que eu possa estar falando. Para exemplificar, até coloco aqui. Sabe, Pai, quando vem aquelas palavras assim, desgraça, ou infeliz, ou, sei lá, as palavras mais simples, as mais duras. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ajuda todos os irmãos, Pai, a deixar bem longe da nossa boca. Deixando longe do meu coração, deixando longe do meu interior. Eu sei que só o Senhor é capaz. Só o Senhor é capaz de tirar. Mas eu também sei que está nas minhas mãos o controle. De colocar em prática o domínio próprio que o Senhor me permitiu ter através do Teu Espírito Santo. Então, Pai, nos conduz. Ajuda cada um de nós. Cada irmão que se for da vontade dele. De ser uma fonte de bênção e não de maldição. Ajuda-nos a limpar o que está dentro. Limpa esse poço, Senhor. Limpa essa fonte. Limpa esse reservatório. Para que tudo aquilo que for retirado, que for entregue a alguém, seja de algo bom, seja de algo que vem do Senhor, que seja uma porção de amor, que seja doce, que se for o salgado, que seja na medida certa, salgado bom, não o ruim. Que se for uma instrução, que seja colocada com amor, mas que não venha dureza, palavras torpes, o que não vem do Senhor, palavras de baixo escalão, palavrões, que não saia de nós, Pai, aquilo que o mundo pode estar dizendo que seja normal. Ai, que besteira. Não. Se fere, se machuca, se entristece, se envenena, se mata. Que o Senhor deixe bem longe da minha vida e da vida de cada um de nós, Pai. Que venhamos trazer, sim, apenas a Tua vontade. E que saia de nós, do mesmo jeito que exala o Teu perfume. Que só saia de nós as bênçãos que o Senhor permanece dentro. E eu sei que Teu Espírito Santo nos dá o domínio próprio. O controle dessa nossa língua tão felina. A língua que pode ser mortal ou trazendo vida. Mas o Teu Espírito Santo, Pai, que está aqui. E eu mais peço, controla todo o meu ser, Senhor. E eu te agradeço, Pai. E que se for da vontade de cada irmão, que assim seja na vida de cada um. Que o Senhor seja o dominador, o controlador da nossa língua. E que só Cristo
governe aqui dentro, para que só saia a tua vontade. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.